Oi gente, bom dia. Hoje a aula vai ser sobre números racionais. Então vai ter um vídeo sobre números racionais, ok? E depois a gente vai ver um pouco sobre equivalência, conversão de número decimal em fração, ok? Aí eu vou filmar para vocês o exercício que vocês vão fazer. E na apostila, eles vão fazer na página 85 os números 1 e 2, tá? Exercícios são fáceis, só vocês olharem, tá, a matéria que tem na apostila, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o conjunto dos números racionais. Bom pessoal, o que são os números racionais? Para chegar nos números racionais, vamos relembrar um pouquinho quem são os números naturais. Então nós temos o conjunto dos números naturais que são representados pela letra N. E quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, infinito. O conjunto dos números naturais surgiu com a necessidade de contar objetos, enfim. Depois do conjunto dos números naturais, houve-se a necessidade de ter os números negativos. Eu vou deixar o link para vocês aí do vídeo sobre o conjunto dos números inteiros, que fala sobre os números negativos. Então, deem uma conferida lá. Então, houve-se a necessidade de ter números negativos. Então, surgiu o conjunto dos números inteiros, que ele é infinito também, formado por números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, e números positivos, o 1, o 2, o 3, infinito. Ou seja, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos também o conjunto dos números naturais, certo? Bom, com o tempo, houve-se também a necessidade de ter números entre os números 1 e 2, por exemplo, né? Trabalhar com números com medidas que não fossem medidas inteiras. Tenho também um vídeo lá sobre o que são frações e lá eu falo sobre a história de como surgiram as frações. Por quê? Entre os números 1 e 2, existem vários outros números. E esses números nós podemos indicar como frações ou então como números decimais. E aí é que surgiram os números racionais. Por quê? Porque a palavra racional vem do latim ratio. Ratear, ratio significa divisão, dividir. E o resultado de uma divisão é o quociente. Então, para representar os números racionais, nós utilizamos a letra Q. E esse conjunto também é um conjunto infinito. Só que ele é formado, por exemplo, menos 2, entre o menos 2 e o menos 1, por exemplo, nós temos vários números, vários. Dentre eles, por exemplo, menos 3 meios. Menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5. Então, e entre outros, né? Entre outros, porque aqui tem vários numerozinhos. Entre o menos 1 e o 0, também nós vamos ter vários numerozinhos. Entre o 0 e o 1, nós vamos ter também vários numerozinhos. Entre eles, por exemplo, o meio, que é o 0,5. Entre o meio e o 1, vários numerozinhos. Entre o 1 e o 2, vamos supor, menos 3 meios, mais 3 meios ou só 3 meios. Mas entre o 1 e ele, vários numerozinhos. E assim por diante. Então, os números racionais, eles possuem todos os números naturais,
todos os números inteiros e todas as frações, tanto positivas quanto negativas, e todos os números decimais, que são aqueles números que nós podemos representar com vírgula, todos positivos e todos negativos. É por isso que nós conhecemos o diagrama, esse diagrama aqui, ó. Então você tem o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, você tem todos os números inteiros. E dentro do conjunto dos números racionais, você tem todos os naturais. Ou seja, os naturais, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros e pertencem também ao conjunto dos números racionais. Assim como o conjunto dos números inteiros pertencem ao conjunto dos números racionais. Bom, então, só falando mais uma vez, o que são os números racionais? São todos os números representados por frações, tanto positivas quanto negativas, e todos os números também representados por decimais, porque uma fração, ela pode ser representada também em forma decimal, ok? Espero que vocês tenham compreendido o que são aí os números racionais, o conjunto dos números racionais. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui, 4 exemplos. O primeiro é 0,8, que nós lemos 8 décimos. Todo número decimal pode ser escrito em forma de fração, assim como toda fração também pode ser escrita em forma de um número decimal. No nosso caso aqui, eu tenho 0,8, que são 8 décimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o número 8 aqui. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, eu vou acrescentar aqui um denominador decimal. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu vou colocar o 10, que ele tem um zero só. Então, isso é uma dica. Uma casa após a vírgula, eu vou escrever 10, porque tem um zero só. 8 décimos. Já transformei em uma fração? Sim, já transformei. Porém, esta fração, ela pode chegar à forma irredutível, eu fazendo a simplificação dela. Então, 8 décimos, simplificando, o que é simplificar? É você dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número e chegar numa fração irredutível, que não é mais possível simplificar. Então, você tem 8 décimos, eu posso simplificar por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 4 quintos é a fração irredutível, que representa 8 décimos. Pronto, já fiz a transformação. Neste segundo exemplo, eu tenho 20 centésimos. 0,20 significa 20 centésimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever este número 20 aqui. E como denominador, eu vou colocar o 100, que tem duas casinhas de zero, porque são centésimos. Então, meu denominador será 100. Uma dica: 2 casas após a vírgula, 2 zeros. Uma casa após a vírgula, 1 zero. 20 centésimos já é a fração que representa os 20 centésimos. Porém, eu também posso obter a fração irredutível. 20 centésimos eu posso simplificar por 2. 20 dividido por 2, 10. 100 dividido por 2, 50. 10 cinquentavos. Ainda posso simplificar? Sim, eu posso. Por 2 novamente. 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 2, 25. 5 25avos. Eu ainda posso simplificar? Sim, eu posso simplificar por 5. Lembrando que quando nós simplificamos, nós temos que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. 1 quinto é a fração irredutível que representa os 20 centésimos. Então, 20 centésimos é igual a 1 quinto. Fiz a transformação deste número decimal em uma fração. Eu fiz a simplificação
simplificação aqui passo a passo. Simplifiquei por 2 novamente e por 5 até chegar à fração irredutível. Eu poderia fazer uma simplificação direta. Como que faria isso? A simplificação de uma forma direta. 20 centésimos. Eu sei que 20 é múltiplo de 100. Então, 100 é múltiplo de 20. Então, no caso, eu poderia achar o maior divisor comum entre eles, o MDC. O maior divisor comum entre eles é o 20. 20 dividido por 20, 1. 100 dividido por 20, 5. 1/5. Então, seria a simplificação na forma direta. Mas, se você não consegue achar o maior divisor comum entre eles, você pode fazer passo a passo até chegar à forma irredutível. É a mesma coisa. No exemplo C, 1 inteiro e 25 centésimos. Então, eu vou copiar o número sem a vírgula. Então, eu vou copiar sempre 25. Olha, 1 inteiro e 25 centésimos, eu copio 125. Quantas casinhas eu tenho após a vírgula? 2. Então, são 2 zeros. E quando nós lemos 1 inteiro e 25 centésimos, você já sabe que o denominador é um número 100. Mas a dica é válida também. Quantas casinhas após a vírgula? 2. Então, 2 zeros. 125 centésimos, eu posso simplificar? Posso. 125 eu posso simplificar por 5. E o 100 eu posso simplificar por 5? Posso também. 125 dividido por 5, 25. 100 dividido por 5, 20. 25 vinte-avos. Eu posso continuar simplificando? Posso simplificar por 5 novamente. 25 dividido por 5 é 5. 20 dividido por 5 é 4. 5 quartos, eu posso continuar simplificando? Não, porque o 5 eu só divido por 5, porque ele é um número primo, e o 4 eu posso dividir por 2. Então, como eu não posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu cheguei à fração irredutível. Então, 5 quartos é a fração que vai representar o número decimal 1 inteiro e 25 centésimos. Aqui, eu também poderia fazer a simplificação de uma forma direta. 125 centésimos, o maior divisor comum entre eles é o número 25. Se eu dividir 125 por 25, eu vou ter 5. E se eu dividir 100 por 25, eu vou ter 4. Poderia também ter feito assim, tá? O último exemplo. 10 inteiros e 824 milésimos. Então, eu vou copiar 10.824, então é 10 inteiros e 824 milésimos. Milésimos, que vem de 1000, o denominador será o número 1000. Lembrando a dica, quantas casinhas eu tenho após a vírgula? 3, então 3 zeros, que é o 1000. 10.824 divididos por 1000, ou seja, 10.824 milésimos, eu posso fazer a simplificação para chegar numa fração irredutível? Sim. Então, vamos começar simplificando por 2. 10.824 divididos por 2, 5.412. 1000 dividido por 2, 500. Posso continuar dividindo? Posso. Simplificando? Posso. Vou simplificar por 2 novamente. 5.412 divididos por 2, 2.706. E 500 dividido por 2, 250. Posso continuar simplificando? Sim, eu posso. Por 2 novamente. 2.706 divididos por 2, 1.353. 250 divididos por 2, 125. Aqui eu não vou mais poder continuar a simplificação. Por quê? O 125, ele vai ser divisível por 5. E o 1.353, não. Então, eu paro a minha simplificação por aí. E 1.353 125 avos é a fração que representa 10
inteiros, 824 milésimos. Então, é esta fração que vai representar este número decimal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Então, gente, alunos, aqui estão exercícios de conversão de números decimais em frações, cujo método é explicado no vídeo, ok? Então, tento fazer exercícios aí. Muito obrigado a vocês aí, bom dia aí.